Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. É sempre um prazer poder entrar aí na sua casa, dividir as tardes com você, para a gente poder bater papo, conversar, trocar ideias e principalmente aprender bastante, normalmente, sobre temas relacionados à nossa saúde. Mas hoje nós temos a oportunidade de abrir espaço aqui do Consulta ao Doutor para a gente falar de um tema jurídico super relevante, que também já aconteceu em outros momentos aqui dessa nossa retomada, falando de uma nova situação inserida no direito e hoje de maneira mais específica no direito trabalhista, por conta dessa grande pandemia que assola não só o Brasil, mas o mundo todo. E nós vamos conversar sobre esses detalhes, sobre essa nova formatação do direito e como tudo isso tem acontecido, como que a gente consegue entender o que mudou, o que não mudou, o que pode, o que não pode nessas relações de trabalho. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Eu vou apresentar direitinho o nosso tema, apresentar também o nosso convidado dessa tarde. Mas antes disso, eu quero reforçar com você que já nos acompanha, você que está chegando agora, também às vezes por conta aí da quarentena, no trabalho home office ou com os horários mais diversificados, teve a oportunidade de conhecer aqui a nossa programação. Eu quero falar para você do nosso canal lá no YouTube, que é uma ferramenta fantástica. Eu quero que você conheça e use essa ferramenta. Pensando nisso, nós preparamos aqui um passaporte, é isso mesmo, que vai te levar direto para o nosso canal lá do YouTube. Ele está aqui, ó, é esse QR Code que aparece no canto superior do seu televisor. Todo começo de bloco ele vai aparecer e aí você aproveita esse momento para aproximar o seu celular com a câmera fotográfica habilitada e aí automaticamente você é direcionado para o nosso canal lá do YouTube. Talvez o seu celular não tenha essa tecnologia, não tem problema nenhum, tá bom? Antes de você aproximar o seu celular, você vai lá na sua loja de aplicativo, baixa o aplicativo do QR Code e aí pronto, você faz o mesmo passo a passo e vai chegar lá também da mesma forma. Chegou por lá, se inscreve no canal e ative as notificações. Essa é a forma de você fazer parte dessa nossa comunidade e também de sempre que um novo vídeo for postado, você receber um alerta, receber uma mensagem, receber uma notificação, tá bom? E aí você não vai perder nada da nossa programação. Lá no canal do YouTube você acompanha a nossa programação de maneira simultânea, então com um sinal de internet habilitado no seu celular, tablet, computador, do jeito que você achar mais fácil e no lugar que você estiver, você consegue nos assistir. Além disso, você consegue ver, rever, pegar alguns detalhes, alguma orientação, alguma dica de todas as nossas entrevistas, porque elas ficam lá armazenadas também. E além disso, você pode compartilhar de maneira muito simples todo o nosso conteúdo. Então, por aplicativos de mensagem de texto, aplicativos de redes sociais, você consegue compartilhar esse conteúdo, o que é muito bacana, porque além de se informar, você consegue também transmitir essa informação para quem você conhece também, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Olha só, hoje nós vamos falar sobre a suspensão do contrato de trabalho. E esse é um tema super delicado, super atual e super interessante porque fala muito sobre o momento que nós estamos vivendo. Afinal de contas, foi uma das muitas medidas que foram adotadas pelo governo para tentar fortalecer ou manter ativa a nossa economia e os empregos também. Nós estamos falando, obviamente, de um momento de muita dificuldade na área da saúde, e que é muito importante, que várias medidas precisam ser tomadas também, mas é claro que é impossível desassociar dessa questão trabalhista e econômica também, afinal de contas, são situações que já vêm aí junto com a problemática dessa pandemia. E para a gente entender tudo sobre esse assunto, para tirar as nossas dúvidas sobre o tema, nós já recebemos aqui no nosso estúdio o advogado trabalhista, Dr. Felipe Lepper. Dr. Felipe, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, reservar um espacinho na agenda para estar aqui essa tarde, para a gente poder conversar, trocar ideia, aprender sobre o assunto. É uma alegria recebê-lo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Zeca, boa tarde, pessoal que está em casa. É um prazer, uma honra, uma alegria imensa estar aqui e espero poder ajudar, sanar as possíveis dúvidas trabalhistas e falar sobre esse assunto, que é um assunto que está em alta, Sim. Um assunto que está sendo muito discutido e espero poder ajudar. Com certeza vai ajudar pela experiência dele com o direito trabalhista e pela dedicação que ele tem tido em entender esse novo universo que se apresenta. Inclusive a gente conversava aqui nos bastidores, né, Dr. Felipe, que
nós estamos falando de uma lei nova e extensa. Ela Verdade. não é tão simples assim, não tem sido fácil nem para os especialistas, não é verdade? É verdade, Zé, que ela é uma lei muito extensa, tem muitos detalhes, e como a gente estava falando, até mesmo para os operadores do direito ou estudantes que estão se preparando para a OAB, não tem não tem muito o que fazer, é ler, entender, tentar apreender e aprender na memória, porque não é uma lei simples de entender. Além dessa dificuldade assim, da extensão da lei, de toda a dinâmica nova que ela coloca em prática também nesse universo jurídico. Inclusive, até antes de eu abrir a participação do nosso telespectador, do Felipe, eles mandarem as perguntas, eu queria que a gente fizesse um histórico. Afinal de contas, nós chegamos aí a pouco mais de 6 meses, né, do primeiro caso do novo coronavírus aqui no Brasil. E um pouco antes, inclusive, desse registro do primeiro caso, o governo federal já começou a publicar algumas medidas provisórias que começaram a nortear esse universo, ainda de maneira embrionária, mas elas foram os primeiros passos, inclusive esses primeiros passos que chegam hoje na lei que a gente vai tratar de maneira mais específica. Vamos fazer um histórico dessa caminhada aí, até a lei que nós vamos abordar hoje, para quem nos assiste poder entender também tudo isso que tem acontecido e tentar se localizar aí nesse novo direito trabalhista. Vamos lá, Zeca. Isso é até muito importante para que o pessoal que está em casa possa entender realmente como que nós chegamos aqui até a conversão da MP 936 na Lei 14.020. Então, todos os diplomas normativos, eles datam de 2019/2020, claro, que logo após os primeiros casos do Covid-19, coronavírus aqui no Brasil. E, a primeira lei brasileira a trazer medidas de enfrentamento para o Covid-19 foi a Lei 13.979. Ela trouxe medidas em áreas diversas, não só na área do direito, mas como áreas correlatas, áreas da saúde, trazendo medidas de isolamento, de quarentena. Então, ela não foi uma medida específica trabalhista. Certo. Só que tem um artigo nessa lei, e daí que começa toda a nossa reflexão para a área trabalhista, que é o artigo 3º, parágrafo 3º. E esse artigo diz: todas as faltas decorrentes do período de pandemia serão faltas justificadas para o trabalhador. Tá. E tendo essa falta justificada, a gente teria, tecnicamente, no direito do trabalho, a gente teria o que a gente chama de interrupção do contrato de trabalho. Seria uma modalidade ou espécie de interrupção. O que seria isso? Para deixar mais claro para o pessoal que está em casa. A interrupção, o trabalhador, ele deixa de trabalhar por um período, continua recebendo o seu salário. Durante esse período, ele não pode ser mandado embora, sem justa causa, e ele continua recebendo os recolhimentos do FGTS. Se a gente pensar do lado do trabalhador, da parte hipossuficiente da relação, isso é muito bom. Sim. Só que para o empregador, não, porque ele não teria como arcar com todas essas despesas. Então, esse é um ponto importante. Depois dessa lei, veio o Decreto Legislativo número 6. E esse decreto legislativo ele foi importante porque ele decretou o estado de calamidade aqui no Brasil. Bom, e diversos decretos, diversas MPs foram surgindo, até para nós da área trabalhista começaram a surgir memes e piadas, principalmente na época da Páscoa, no sentido de, cuidado para quando você for abrir um ovo e não ter uma MP trabalhista ali dentro. Ou então, antes de dormir e após acordar, veja se não saiu uma MP. Então, assim, eram tantas MPs, tantos diplomas que acabaram surgindo essas piadas e, bom, surgiram diversos. Só que das MPs, 2 mais se destacaram, que foi a MP 927 e a MP 936. A MP 927, ela tratava de assuntos, foi a primeira MP especificamente trabalhista para o trabalho, e ela tratava de medidas alternativas exemplificativas, que poderiam ser impostas naquele momento
para que a gente pudesse, tanto o empregador quanto o empregado, pudesse enfrentar esse período de pandemia. Então, só para relembrar de forma breve, foram medidas como teletrabalho, Legal. feriados, antecipação e aproveitamento deles, né? de feriados, banco de horas, seja positivo ou negativo, diferimento do pagamento do FGTS. Então, foram essas medidas. Depois da MP 927, veio a MP 936, que é o que a gente conhece como Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. E essa MP, ela veio especificamente com o objetivo principal de continuar, permitir que seja continuada as atividades laborais do empregador e justamente permitir a manutenção e a renda do empregado. Sim, e todo esse histórico é importantíssimo da gente entender, porque é a partir, principalmente ali do decreto legislativo, né, que o Dr. Felipe colocou, que todas essas outras questões foram emitidas, pensadas e elaboradas, e que daí começou a criar uma jurisprudência em todo esse universo jurídico, que por conta dessa força maior, que aparecia em várias leis, mas ninguém sabia o que era, alterou completamente as relações de trabalho. A gente vai falar bastante sobre isso ainda, mas eu quero agora aproveitar esse momento aqui para abrir a oportunidade para você que nos assiste, que nos acompanha, que nos dá aí a sua audiência também, para você mandar aqui a sua dúvida, o seu questionamento, para você mandar também o seu relato, a sua experiência, como é que foi para você, como é que ficou a sua relação trabalhista durante essa pandemia, o que mudou, o que aconteceu, para a gente poder também ilustrar o nosso bate-papo com exemplos práticos, tá bom? Por isso, fique à vontade para participar. Você pode fazer isso pelo telefone, o código é o 11, o 3337-5886, você liga, você pode falar ao vivo aqui com a gente no estúdio, fazer a sua pergunta, a sua colocação direto para o Dr. Felipe, ou se você preferir, você deixa a sua dúvida com a produção. Se você achar mais fácil, você pode ir lá no meu perfil do Instagram, o @zeca_pereira, e por lá mandar então o seu comentário, a sua dúvida, tá certo? Qualquer um dos casos, se você não quiser se identificar, não tem problema nenhum, só avise, tá bom? Na mensagem que você me enviar, você coloca lá que não quer que seu nome seja identificado, ou quando você falar com a produção, a mesma coisa, você avisa que não quer se identificar, tá? A gente sabe que às vezes questões trabalhistas, tem algum constrangimento, então fique à vontade para participar, mas a gente não vai falar o seu nome aqui, tá bom? Dr. Felipe, vamos entender um pouquinho aí do que a gente está falando, e principalmente o motivo que fez então o governo aplicar todas essas medidas, alterando essas relações de trabalho que de maneira geral já eram bem consolidadas. A maioria dos trabalhadores, se você perguntar, já sabe basicamente os direitos que tem. Mas a gente sabe que essa questão de saúde aí tomou conta, e por que foi tão necessário esses ajustes, e em alguns casos ajustes drásticos nessa relação trabalhista? Por que foi preciso tanto ajuste assim, tanta MP, tanta lei para nortear esse novo parâmetro aí? Veja, Zeca, a gente está passando por uma situação hoje que não atinge somente as pessoas, mas atinge os empregadores, os empresários. E a gente está passando por uma situação onde a gente teve várias perdas, né? Infelizmente várias perdas, e de uma certa forma isso impactou a economia e diretamente o empresário. Então, essas medidas, elas vieram com, igual eu tinha falado anteriormente, ela veio com o objetivo de tentar dar continuidade às atividades laborais, até pelo princípio trabalhista da continuação da relação do emprego, e também preservar a economia, a renda do empregado. Sim, que é fundamental nesse momento aqui. Sem a empresa, dificilmente a gente vai ter emprego também. Antes até da gente entrar nessas questões da suspensão, de como funciona, eu quero falar de direitos que o trabalhador já tem no caso de demissão. Por exemplo, muitas empresas fecharam, muitas pessoas perderam o emprego e às vezes muitas dúvidas surgem nesse sentido. Por conta da pandemia, mudou alguma coisa nessa questão da dispensa do trabalhador? E quando eu pergunto se mudou alguma coisa, na questão dos direitos que o trabalhador já tinha. Aquela multa do fundo de garantia, o auxílio também que ele podia pedir depois, no seguro-desemprego. Teve alguma alteração nessa questão da dispensa dessas novas MPs e leis? Olha, Zeca, teve algumas alterações e cabe falar aqui quais as medidas que essa MP agora convertida na lei trouxe. Tá, legal. Essa lei, ela 14.020,
ela está baseada em 3 vigas mestras, 3 bases, que seria a redução do acordo de... a redução da jornada de trabalho Sim. e salário, a suspensão do contrato de trabalho, e o terceiro, que é o benefício, que é o BEM, Tá. BEPER ou BEPER. Eu já ouvi esses três termos. E a redução, tanto a redução quanto a suspensão, ela veio justamente para permitir que o empregado continuasse a trabalhar, e no caso de demissão, de uma possível demissão, que ele tivesse estabilidade e que não fosse tão prejudicado. Porque, de uma certa forma, houve uma precarização de direitos, mas com as medidas da redução proporcional da jornada e do salário e a suspensão do contrato, o empregado ele vai ter uma estabilidade, que ele não vai poder ser mandado embora, e caso ele seja mandado embora nesse período de estabilidade, ele vai ter o pagamento das verbas rescisórias, ele teria direito numa demissão simples, mais as multas e encargos sociais previstos na própria lei. Então, o empregador, além da rescisão normal, ele vai ter que pagar as sanções previstas na lei. Sim, e esse entendimento é importante, porque nós estamos falando aqui de dinheiro que o empresário vai ter que arcar por conta de todas essas rescisões e tudo mais. Então, eu fiz essa pergunta exatamente para a gente ter a noção de que tanto a redução quanto a suspensão é um ótimo negócio, tanto para o empresário quanto para o trabalhador, para a manutenção do emprego. É claro que daí nós vamos entrar em outro detalhe, doutor Felipe, que eu quero comentar antes da gente entender profundamente a lei, que é aquela questão dos ajustes de acordo coletivo e convenção também, né? Convenção coletiva e acordo sindical, né? Esses são os termos corretos. Porque, de maneira geral, o sindicato sempre teve um papel muito importante nessa relação de ajustes de jornada, de salário, de aumento e tudo mais. E por conta também da pandemia, essa importância ela foi reduzida pela dinâmica da situação. Verdade. Não pode reunir, você não pode ter aglomeração, não pode ter nada, é muito difícil. Como é que ficou essa questão aí? Porque agora o trabalhador, de uma maneira ou de outra, ele se viu sozinho nessa relação com o empregador. É verdade, Zeca. Agora, nesse momento, e isso vinha desde a MP 927, no artigo 2º, que deu força para o acordo individual estrito. O artigo 2º da MP 927, ele diz isso. E deu força para esse acordo individual estrito de tal forma que ele teria mais força até do que uma convenção coletiva, um acordo coletivo, e também teria mais força das leis que estão abaixo da Constituição Federal, que são as chamadas leis infraconstitucionais. Essa força que o acordo individual estrito vem ganhando, de certa forma, é ruim, porque traz uma insegurança jurídica para o trabalhador. Porque, veja, se esse acordo individual estrito ele tem mais força que a Constituição Federal, numa possível ação na Justiça do Trabalho, o desembargador pode dar uma interpretação diversa sem respeitar a Constituição. Entendi. Isso pode dar uma insegurança, de certa forma, para o empregado. Tá. A gente vai falar um pouquinho mais dessa importância do acordo individual, mas vamos atender uma ligação. Vai falar com a gente já o Paulo, ele fala de Ribeirão Preto. Paulo, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Tá me ouvindo direitinho aí, Paulo? Alô, Paulo? Alô, boa tarde. Oi, Paulo, uma ótima tarde para você. Tá me escutando bem agora, Paulo? Estou escutando, sim. Boa, nós aqui no estúdio também já te escutamos, Paulo. Pode ficar à vontade, viu, para fazer a sua pergunta, o seu comentário. O doutor Felipe já te escuta também. Tá bom. Eu gostaria de saber, porque é aqui de Belém do Pará. Certo. Eu sou motorista rodoviário de ônibus urbano, né? Ok. Então, eu sou aposentado. Então, conforme essa pandemia, desde abril, nós estamos afastados aqui do trabalho. Só que o governo, ele está ajudando as empresas aí com 70%. Ele repassa para a empresa ajudar a pagar a folha de pagamento, né? Correto. Mas 30% é a empresa empregada. E nós não estamos recebendo esses 30%. Eu gostaria de saber o que está vendo aí, porque eles dizem, porque vocês estão aposentados, tal.
Tudo bem. Entendi. A gente não tem direito dos 70% que o governo está ajudando, porque nós recebemos auxílio do governo. Entendi. Mas os 30%, por que a empresa não paga? Eles estão dando um papel para nós, para assinar, como assim a gente está pedindo licença de 30 dias. Tá. Eu gostaria de entender isso aí, porque a gente chega lá reclamando, cadê os 30%? Por que você não paga para nós aí? Porque vocês são aposentados, não sei o quê. Entendi, Paulo. Um bocado de coisa. Então, eu gostaria de uma informação, porque ninguém me dá essa informação. Obrigado, viu, Paulo, pela sua participação. E que caso interessante para a gente começar, hein, doutor Felipe? Porque já aposentado, aí afastado nessa suspensão do contrato, não recebe do governo porque já tem aposentadoria. Explica tudo isso daí para a gente, por favor. Isso, inclusive, Zé, é uma novidade que a Lei 14.020 trouxe, porque a gente estava justamente nessa discussão se o aposentado poderia receber ou não. Porque há um artigo na lei que fala que aquelas pessoas que estiverem recebendo algum tipo de benefício da Previdência, estiverem recebendo seguro-desemprego ou estiverem recebendo bolsa de qualificação profissional, eles não poderiam receber o bem, ou seja, não poderia haver acumulação. Tá. Porém, no caso dos aposentados, e isso é até uma realidade aqui em São Paulo, porque muitos não conseguem se manter com a aposentadoria, isso é uma realidade. Então, a lei veio trazendo um dispositivo dizendo que os aposentados, eles podem receber essa ferramenta tanto da redução como da suspensão, desde que a empresa pague uma ajuda compensatória mensal. Então, assim, está previsto em lei que o aposentado pode sim ter uma dessas ferramentas ou não. Pode ser feito esse acordo com o empregador, mas a empresa deve pagar. Então, no caso do seu Paulo, ele disse que não está tendo esse pagamento. Nem do governo, nem da empresa. Nem do governo, nem da empresa. É o que a gente estava comentando. Na prática, tudo pode acontecer. A teoria é muito diferente. Mas, assim, pela lei expressa, e falando desse caso concreto do seu Paulo, ele deveria, sim, receber essa ajuda compensatória mensal até o final do acordo. Não lembro se ele falou se houve um acordo ou não. Pelo que ele disse, ele falou que todo mês ele vai lá na empresa e assina uma licença, que ele pede uma licença de 30 dias. Entendi. E aí ele não recebe. No caso, para ele receber efetivamente, deveria acontecer um acordo. E aí, nesse caso, até parece que por ser uma licença, que provavelmente a gente não conhece o caso, obviamente, né? Mas que a empresa está dizendo que ele que está pedindo a licença. Acho que talvez por isso que a empresa às vezes não paga, porque daí é como se fosse ele pedindo a licença. E se essa licença for remunerada, como ele já vai estar ganhando um benefício, ele também não faria jus. Tá. Mas, se ele fizer o acordo, se a empresa fizer o acordo, ele sim tem direito a uma ajuda compensatória mensal. A gente tem uma outra questão interessante nesse caso do Paulo, doutor Felipe, que eu vou usar só como exemplo, mas são muitos os casos assim, que é a questão já do aposentado, por conta da idade. E aí, os parâmetros que são estabelecidos, principalmente pelos estados, na verdade, por conta da idade, afastando essas pessoas. Sim. E aí eu não sei se eu posso dizer de maneira compulsória, não sei se é esse o termo, porque às vezes se perguntar para o Paulo, provavelmente ele vai querer até trabalhar. Sim. Mas ele não pode porque a norma estadual não autoriza a empresa a recebê-lo também. Sim. Como é que funciona essa questão aí? Na verdade, na nossa legislação, não há nada que impeça de um aposentado trabalhar. Ele pode se aposentar, mas pode continuar trabalhando, pode ter um vínculo formal, pode ter sua carteira assinada e pode continuar trabalhando. Mas nessa linha de pensamento, ou como esse exemplo que o seu Paulo deu, caso ele queira receber o benefício pela lei, aí sim teria que ser feito um acordo e aí sim a empresa seria obrigada a pagar. Mas daí, até Felipe, a gente entender nessa questão dos aposentados da idade, eles são afastados por uma lei do Estado, né? O Estado não deixa retornar ao trabalho por aquela questão da dinâmica do grupo de risco. Sim. E aí como é que faz? A gente falou aqui anteriormente daquele acordo individual. Individual estrito. Ele mesmo pode se colocar à disposição, eu quero trabalhar, ou ele não vai poder por ser grupo de risco, e aí como entra aquelas questões de força maior, pandemia, calamidade pública, ele tem realmente que ficar afastado?
Ele teria que ficar afastado, isso até é uma medida que a gente está tomando aqui em São Paulo e no país todo, que é o isolamento, mas nada impede dele querer trabalhar. Sim. Agora, se a empresa vai aceitar ele como empregado ou não, já é outra questão. Mas assim, nada impede que ele queira. Sim. Mesmo ele tendo esse impedimento por causa da idade e por ser de grupo de risco. Claro, se a empresa for uma empresa séria, que respeita, ela vai falar, olha, eu não vou aceitar o senhor, porque o senhor está num grupo de risco, é arriscado para o senhor e para mim, mas nada impede que ele possa trabalhar. Gente, é uma situação assim, completamente nova para todo mundo, e os casos às vezes se tornam complexos por essas várias demandas, inclusive de lei. Sim. Você tem uma lei federal, mas você tem uma lei do governo estadual, às vezes você tem uma lei municipal também da prefeitura, colocando outra questão aqui em São Paulo mesmo, que são divididos em áreas, cada área tem uma normativa diferente. Verdade. Então, às vezes o cara mora em Osasco, mas em Guarulhos, e aí é diferente a área. Então a prefeitura de um pode, na outra não pode, é difícil. Verdade. É difícil até para as empresas tentarem entender tudo aí o que acontece. Mas só para a gente fechar então, o Felipe, esse caso aqui do Paulo, a empresa, nesse afastamento, ela teria que arcar com esses 30% do afastamento aí, da suspensão. Teria que arcar, conforme está previsto na própria lei, teria que arcar com uma ajuda compensatória mensal. Inclusive, vamos então aproveitar, Felipe, já que o Paulo introduziu aí o papo, para a gente explicar essa lei aí, e aí você dividiu em 3 pilares, né? Redução, a suspensão e a questão do benefício. Vamos começar com a redução, então, da jornada de trabalho, e aí também redução salarial, para a gente entender, e aí eu acho que nessa divisão também vai ficar mais didático para quem nos acompanha também. Por favor, como é que funciona essa questão da redução? Bom, a redução temporária da jornada de trabalho e salário, ela pode ser acordada com o empregado, devendo ser passado para o empregado com 2 dias de antecedência, para saber se o empregado realmente quer aceitar ou não. O problema, como a gente estava falando anteriormente, é esse acordo individual estrito, que eles estão dando até mais força para esse acordo do tipo um acordo coletivo ou uma convenção coletiva. Então, qual que é o problema, qual que é a discussão hoje acerca desse acordo? Será que realmente o empregado ele está manifestando a vontade dele de fazer esse acordo? Entendi. Será que é uma manifestação livre, não eivada de vício, de consentimento, de dolo, de culpa? Ou ele está aceitando esse acordo simplesmente porque ele não quer perder o seu emprego? Porque assim, de um lado, nós temos um empregador que quer manter a sua empresa, suas atividades ativas, e do outro nós temos um empregado que não quer perder um emprego. Então, imaginemos uma situação em que o empregador quer fechar esse acordo, só que o empregado disse que não quer. Provavelmente ele vai ser demitido. Sim. Então, muitas vezes, o empregado acaba aceitando, mesmo contra a sua vontade, para que ele não venha perder esse emprego. Mas caso haja esse acordo, ele pode ser acordado na proporção de 25% de redução da jornada, 50% ou 70%. Tá. Repete pra gente, 25%? 25%, 50% ou 70%. Tá. E aí vai ser reduzido proporcionalmente a jornada e o salário. Tá. E aí nesse caso aí da redução, e aí entra no caso daquilo que o Paulo falou, o tanto que reduzir, o governo assume o restante dos valores, vamos dizer assim. Mas aí é um pouquinho diferente a forma de pagamento desse benefício emergencial, que é o bem, vai ser um pouquinho diferente na redução ou na suspensão. No caso da redução, só dar um exemplo prático, vamos supor que a pessoa tenha reduzido o seu contrato em 50%. Ela trabalha 8 horas, vai trabalhar 4 e vai receber 50% do seu salário da empresa. Os outros 50% ela vai receber do governo, que é o benefício emergencial, mas não vai ser 50% do salário. E isso a gente tem que deixar claro. Vai ser 50% em cima do valor que ela teria direito ao seguro-desemprego. Tá. Então isso vale a gente repetir, deixa claro, porque as pessoas às vezes confundem. Eu vou receber 50% do salário da empresa e 50% do governo? Não. Não, na verdade, o valor que o governo vai pagar vai ser baseado no seguro-desemprego que a pessoa teria direito numa eventual dispensa. Tá.
E esse valor do seguro-desemprego, ele não pode ser, ele não pode passar do mínimo, do salário mínimo, não pode ser menor do que o salário mínimo, que seria R$ 1.045, e não pode ultrapassar o valor do teto da Previdência, que seria 1.813. Então, o que ele vai receber vai variar entre 1.045 e 1.813, aplicado à redução, de 25%, 50% ou 75%, ou 70%. Gente, vai ter que fazer muita conta para fechar a conta do final do mês também. É muita conta. Nós vamos precisar fazer o nosso primeiro intervalo aqui no bate-papo. Quando o assunto é bom, o tempo passa rápido. Parece que eu já estou meia hora conversando sobre essas questões trabalhistas. Mas a gente ainda vai falar mais, vamos entender mais, obviamente, sobre essa redução. O doutor Felipe vai esclarecer, nós vamos falar sobre a suspensão, sobre os benefícios. E nós vamos abrir também para outros assuntos que têm modificado a relação de trabalho, como a questão do teletrabalho, que o doutor Felipe já citou no começo, desse famoso home office. Como tem funcionado isso? Como é que tem sido na prática realmente? As questões de benefício, do trabalhador, das relações, muita coisa tem mudado. Inclusive ele vai falar também se essa questão veio para ficar no nosso ordenamento jurídico, como é que isso vai funcionar. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho, são 2 minutinhos, aproveita, elabora a sua pergunta e manda pra gente, manda pra cá a sua dúvida, pelo telefone, o código 11 3337 5886, ou se você preferir pelo meu perfil lá no Instagram, o @zeca_pereira. É rapidíssimo o intervalo, elabora a sua pergunta e manda, tá bom? Consulta ao doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Consulta ao Doutor, intervalo rapidíssimo, eu avisei, já vem aí para a sala, já volta aí correndo para você pegar mais informações sobre essa nova história, essa nova dinâmica, essa nova funcionabilidade aí do direito do trabalho, que é a suspensão do contrato de trabalho e outras demandas também que vem junto com essa questão. Quem está nos ajudando nesse bate-papo é o Dr. Felipe Lepper, advogado trabalhista, tem nos ajudado aí com a sua experiência, mas já deixou claro aqui que a lei é bem difícil, bem extensa, tem muita coisa que a gente só vai descobrir na prática, no dia a dia, quando as demandas começarem a, infelizmente, chegar na justiça também, aí que nós vamos conseguir entender um pouco melhor. Antes da gente retomar o nosso bate-papo, olha só, já aqui já apareceu já o nosso QR Code, aproveita, aproxima o seu celular com a câmera fotográfica aí habilitada e você vai ser direcionado lá para o nosso canal do YouTube, que é uma ferramenta super bacana, vale a pena você conferir e utilizar, tá bom? Se inscreva no canal e ative as notificações assim que você chegar por lá. Lá você acompanha a nossa programação de maneira simultânea, além de poder ver e rever todos os nossos programas, todas as nossas entrevistas. E não é só do Consulta ao Doutor, não. Todos os programas da emissora ficam lá à sua disposição. Vale a pena você conferir e aproveitar bastante o nosso canal lá do YouTube, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Dr. Felipe, no final do primeiro bloco a gente encerrou falando sobre a questão da redução, os percentuais. O Dr. Felipe já deu uma dica importantíssima, que a parte que o governo vai pagar é em cima do seguro-desemprego. Já é a segunda vez que me foge aqui a questão do seguro-desemprego. Mas eu queria falar sobre o tempo. Quanto tempo o empregador pode sugerir essa redução aí da carga, né, da carga horária de trabalho e, consequentemente, dos vencimentos também do trabalhador? Olha, Zeca, quando foi editada a MP 936, que ela ainda não era a lei, ela não havia sido convertida, o prazo máximo para que fosse feita essa redução era de 90 dias. Podia ser dividido em 30, mais 30, mais 30. E da suspensão, o prazo máximo era de 60 dias. Tá. Só que essas medidas eram muito pequenas, principalmente para o empregador, diante da calamidade pública que estamos enfrentando. Não teria como a empresa se manter e manter também o emprego. Então, o que houve? Houve um decreto, um ato do Poder Executivo, prorrogando, estendendo esse prazo. Então, ele estendeu pela primeira vez esse prazo da redução por mais 30 dias, totalizando 120, e prorrogou a da suspensão por mais 60 dias, também totalizando 120.
Então, o empresário ele poderia fazer esse acordo no prazo total de 120 dias. Só que, claro, computando os períodos anteriores. Tá. Então, se na primeira vez ele fez um acordo com o empregado, por exemplo, de suspensão de 60 dias, após o decreto só poderia ser mais 60. Tá. Inclusive, segunda-feira agora, saiu um novo decreto ampliando esse prazo de 120 dias para 180, ou seja, ampliou mais 60, tanto na redução, tanto na suspensão e, como eu tinha falado antes, computando os prazos anteriores. Sim. E eu não sei, talvez ainda seja pouco ainda, né? Talvez ainda seja pouco. Infelizmente, essa pandemia vai se prolongar por muito tempo, talvez até começo do ano que vem. Esperamos que não, né? Sim. Mas o que o empregador ou o empresário espera é uma ajuda maior, uma ajuda principalmente na parte do direito tributário. Mas essas medidas, como eu falei, são medidas alternativas, exemplificativas, que agora, no momento, estão dando um alívio para o empresário se manter, tentar reerguer, tentar aumentar seu caixa e conseguir manter os vínculos empregatícios. Sim, que é fundamental também nessa questão. A gente vai falar também sobre essa redução aqui, eu vou querer saber sobre a questão do home office e do teletrabalho, como é que isso entra. Nós vamos atender mais uma ligação, nós vamos falar agora com o José, ele fala lá de Montes Claros, Minas Gerais. José, uma ótima tarde para você, meu amigo, seja muito bem-vindo ao bate-papo. Está me escutando corretamente? Estou. Boa, José, olha só, vou te pedir para você conversar comigo só pelo telefone, tá bom? Pode abaixar o volume da sua TV, por favor. Pronto. José, pode fazer sua pergunta, tá bom? Alô, José? Ô, doutor. Olá, boa tarde. Eu queria passar a saber com o senhor o seguinte. Igual uma pessoa está trabalhando numa empresa, ele está de coronavírus, na hora que ele voltar, ele tem direito, a empresa pode mandar embora? Como que é a pergunta? Se eu entendi direito, ele quer saber se a pessoa está... Se a pessoa tiver com coronavírus, ela pode voltar? Ou se a pessoa pode, ou se a empresa pode mandar embora, como é que funciona essa questão aí? Você já disse logo no começo que, inclusive, as faltas eram justificadas, né? Justamente por esse período de pandemia. E a pessoa estando com coronavírus, provavelmente ela deve ter levado para o empregador um atestado médico dizendo que ela estava com essa doença, o que impossibilitaria o desligamento, a demissão. Tá. E outra, se a pessoa tiver com esse acordo firmado com o seu empregador, tanto da redução de jornada quanto da suspensão, ele tem uma estabilidade. Estabilidade essa que é pelo mesmo período do período acordado. Ou seja, se ele acordou 2 meses de redução ou de suspensão, ele tem um período de 2 meses onde ele não pode ser demitido. Então ele tem essa estabilidade e caso ele seja mandado embora, aí sim a empresa, além das rescisões, além do pagamento da rescisão, também tem que pagar a multa prevista. Claro que fica assim, muito difícil da gente falar e de conhecer, porque o Brasil é enorme, assim, tem várias realidades dentro do nosso país. Inclusive fica até difícil de comprovar alguma questão assim, do tipo, poxa, fui mandado embora porque peguei o vírus. É muito complexo isso, né? Justamente, isso é uma outra discussão, porque é difícil a gente poder prever da onde que a gente pegou a doença, de quem que a gente pegou. Claro que se a pessoa é um médico, é um agente da saúde, até seria um pouco mais fácil, porque ela vive naquele meio. Mas no caso do seu José, eu não sei onde ele trabalha, ele não falou, seria difícil de provar. Mas provando, tendo uma possibilidade de provar, às vezes uma testemunha, um documento, a empresa não poderia mandar. Sim. E outra, uma coisa, só um adendo aqui, se a empresa mandar, claro que a empresa não vai fazer isso, mas se ela mandar por conta da doença Covid-19, isso até poderia ser uma prática discriminatória, gerando uma indenização por dano moral para o trabalhador. Se ficar comprovado. Essa questão também. Obrigado, viu, José, pela sua participação aí também, pelo seu depoimento. Ajuda a esclarecer aqui algumas questões também. A gente começou falando da redução. Antes da gente passar também para a suspensão,
Dr. Felipe, muitas empresas, logo no começo assim, da pandemia, elas mudaram o seu ambiente de trabalho do escritório para a casa das pessoas. Como é que fica essa questão aí jurídica agora em casa? Tanto a redução, a suspensão, funciona também para o trabalho home office? Ou seja, o trabalhador tinha 8 horas de jornada, eu posso, mesmo ele em casa, falar, eu quero reduzir sua jornada para 4 horas, mas aí em casa. Entra também nessa dinâmica, nessa modalidade? Olha, a lei ela é bem expressa quanto à suspensão. Se o contrato de trabalho for suspenso, a pessoa não pode trabalhar de jeito nenhum, nem que seja por meios eletrônicos, via WhatsApp, fazendo propaganda, não pode trabalhar de jeito nenhum, justamente porque o contrato é de suspensão. Certo. Até aqui para explicar melhor para o pessoal que está em casa, o que seria a suspensão? Diferentemente do contrato de interrupção, que o contrato é interrompido por um tempo, mas a pessoa, o empregado ele continua recebendo, na suspensão não. Uhum. Ela deixa de prestar os seus serviços, a sua atividade laboral para a empresa, mas ela não recebe. Ela só recebe, no caso da suspensão, ela recebe o benefício emergencial, no caso, 100%. Tá. É interessante também da gente falar dessa questão da suspensão, porque daí entra outra dinâmica e outros detalhes também nessa questão de receber, que às vezes para o trabalhador também às vezes fica um pouco confuso também. Vamos esclarecer essa questão aí da suspensão e como ficam os rendimentos, porque de maneira geral é a preocupação de todo mundo, né? Como é que vai ficar o salário no final do mês? Como é que funciona nessa dinâmica aí da suspensão do contrato? Bom, a suspensão, se o empregado ele fechar esse acordo de suspensão com o empregador, ele vai receber 100% do benefício emergencial, baseado no valor do seguro-desemprego. Caso a empresa ela tenha oferido uma renda bruta no ano calendário 2019 acima de R$ 4.800.000, o acordo também pode ser feito, desde que a empresa pague uma ajuda compensatória de 30%. Uhum. Então, ela vai pagar essa ajuda compensatória de 30% e o governo irá pagar o valor do bem em 70%. Se a empresa não tiver oferido esse valor de R$ 4.800.000, aí o empregado que tiver fechado esse acordo de suspensão vai receber 100% do valor. Do valor. Esse é um detalhe importante. Outra questão que aparece muita dúvida também, doutor Felipe, é com questão da estabilidade. A gente já disse que na redução vai valer pelo mesmo prazo depois. Na suspensão também é a mesma dinâmica? Na suspensão também é a mesma dinâmica e essa estabilidade ela vai ser durante o prazo acordado, como você falou. E a lei ela trouxe uma novidade nessa parte de garantia, porque ela trouxe para aqueles empregados que realizarem um acordo e também para as gestantes. Então, a gestante, a gente sabe, ela tem uma garantia já prevista em lei na Constituição Federal, no artigo 10 do ADCT, dos atos das disposições constitucionais transitórias, que é aquela estabilidade, desde a confirmação do parto até 5 meses após a gravidez. Só que no caso dela fechar um acordo de redução ou de suspensão, além da estabilidade que ela já tem prevista em lei, ela vai ter a estabilidade também prevista na Lei 14.020. Tá, ela vai somar as duas. Vai somar uma coisa que é uma novidade na lei, nunca tinha acontecido isso no direito. E como vai funcionar essa estabilidade? Primeiro, ela vai ter a estabilidade legal prevista na Constituição e após o encerramento dessa estabilidade vai se somar a estabilidade da lei vigente agora, 14.020. Tá, e aí dependendo do acordo que ela fez com a empresa, de suspensão, de redução do prazo, né, também, que ela acordou, né, que é importantíssimo. Na verdade, ela vai ter essa estabilidade tanto na de redução quanto na de suspensão, só vai depender mesmo do prazo, como você falou. Sim, e os prazos da suspensão, os mesmos da redução, como é que funciona? Não, na redução, a gente tinha um prazo inicial de 90 dias, ele foi prorrogado por mais 30 para 120, com o primeiro decreto. E a de suspensão, o prazo não era de 90, era de 60 dias. E agora ele foi prorrogado também por mais 60. E agora houve um novo decreto, segunda-feira agora, prorrogando outra vez esses prazos. Então, o prazo que era de 120, agora ele foi prorrogado por mais 160. Então, por 180. 120 mais 60. E já está valendo essa prorrogação a partir de segunda-feira.
Muito bom, isso é importantíssimo para a gente poder entender. Aí, outra questão que sempre aparece muito dessa nova dinâmica é quem vai fazer essa sugestão, tanto da redução quanto da suspensão. E eu faço essa pergunta baseada no seguinte fato, Dr. Felipe, tem muito trabalhador que está com medo também. Então, às vezes ele pode escolher, e ele prefere escolher não sair de casa. E aí vem a pergunta, o trabalhador pode pedir para a empresa tanto essa redução quanto a suspensão do contrato de trabalho? Olha, ele pode, não há nada na lei que impeça. Se ele tiver um bom relacionamento com seu empregador, com o RH, ele pode pedir. Eu não sei se a empresa vai aceitar, mas se a empresa vê que isso vai ser bom para ela também economicamente, porque fazendo o acordo ela vai reduzir gastos, ela pode fazer, como também ela pode receber o pedido do empregado. Do empregado, sim. E essa pergunta é interessante porque, de maneira geral, regra geral, a gente parte de uma dinâmica da empresa, né? Justamente. A empresa que tem sugerido, baseado nessa questão econômica das suas contas, o que ela vai oferecer ao empregador. E aí que entra aquela questão que a gente já comentou no bloco anterior, do acordo individual e da importância que isso tem nesse momento. Porque a gente corre um risco muito grande de ser algo imposto e contra a vontade do trabalhador. Pois é, infelizmente a gente corre esse perigo, mas como a gente já havia conversado, caso não haja uma manifestação de vontade por parte do empregado e seja imposto, o ideal é que, de uma certa forma, ele aceite, justamente porque a gente está passando por um período complicado, que é difícil até de nos mantermos. Então, seria interessante o empregado aceitar esse acordo, mesmo contra a vontade dele, porque pelo menos um mínimo de renda ele vai receber, seja da empresa, seja do governo. Então, é importante que ele aceite e, caso haja alguma divergência, e se for realmente necessário, que ele lute e vá atrás dos direitos dele numa possível ação. Felipe, como é que andam os tribunais nesse momento aí, principalmente os tribunais ligados à Justiça do Trabalho? Como é que eles estão nessa época aí? Muito processo trabalhista aparecendo por conta dessas divergências aí também. Como é que andam as coisas? Olha, Zeca, tem muitos processos, existem doutrinadores, professores, até juízes falando em casas de milhões, de milhares. Caramba. E isso vai continuar acontecendo, a gente até chama de pandemia do judiciário, porque realmente tem muitas questões na lei, como a manifestação da vontade, que a gente estava falando agora, que tem que ser discutidas numa ação. Então, a perspectiva para o futuro, daqui para frente, é que o judiciário cada vez mais receba ações com o tema Covid-19. Tá, até a gente criar aí uma jurisprudência vai ser muita coisa. Vai ser muita coisa. E pela novidade também. Vamos atender mais uma ligação, mais um telespectador na linha, quem vai falar com a gente agora é o Walter, ele fala lá de Ribeirão Preto. Olá, Walter, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo, viu, ao nosso bate-papo. Tá me escutando direitinho aí, Walter? Boa, Walter. Olha só, nós aqui no estúdio também já te escutamos, o Dr. Felipe já te escuta também, pode ficar à vontade, viu? Fazer a sua pergunta, o seu comentário, por favor. Boa tarde para você, Zeca. Um prazer falar com você, te conhecer, prazer também falar com o Dr. Felipe. O prazer é todo nosso, Walter. Vamos lá, fica à vontade. Tá, eu não vou citar o nome, mas eu tenho uma amiga, ela trabalha numa escola particular e teve vários tipos de momento de pagamento dela até dia 30 de julho. Do dia 1º de agosto para cá, ela entrou na suspensão do contrato. Tá. Mas mal explicaram para ela o que ela vai receber, quanto ela vai receber, quanto ela vai receber e de quem ela vai receber. Entendi. Eu gostaria que o Dr. Felipe respondesse isso aí, quanto que ela deve receber, quando e aonde. Tá bom, vamos lá. Muito obrigado, viu, Walter, pela sua pergunta, pela sua participação. É bom que ele deu uma data aqui e a gente já consegue trabalhar com isso, né? A partir do dia 1º de agosto, ela entrou nessa modalidade da suspensão. Aí de contrato de trabalho. E agora? Para onde que ela vai receber? Vamos lá. Como que é o nome dele? Walter. Walter. Vamos lá então, Walter. Agradeço pela pergunta, muito importante. Bom, como que é feito esse pagamento? Eu acho que no bloco anterior a gente nem chegou a falar muito disso. Esse pagamento, ele é feito a partir de 30 dias da assinatura do contrato, do acordo realizado entre empregado e empregador.
Só que o empregador ele deve seguir alguns requisitos. Como esse pagamento ele é feito pelo Ministério da Economia, é pago e operacionalizado pelo Ministério da Economia, o empregador, ao fazer o acordo, ele deve informar o Ministério da Economia dentro do prazo de 10 dias. Se ele informar que foi realizado esse acordo no prazo de 10 dias, a primeira parcela desse pagamento é feita em até 30 dias da data do acordo. Então, ela fechou esse acordo no 1º de agosto. Boa. Se o empregador avisar tivesse avisado até dia 10 de agosto, o certo é ela receber 1º de setembro. Se ele avisou certinho, o Ministério da Economia, o certo é ela receber 1º de setembro. Então vamos por partes aí também. Ele pergunta de quem que ela vai receber. A gente já comentou daquela questão de quanto a empresa arrecadou. Ele falou que ela trabalha numa escola particular. Vamos partir do princípio que é uma escola pequena que não fez aquele montante de 4 milhões no ano passado. De quem que ela vai receber? Ela vai receber da União, esse pagamento vai ser feito pelo Ministério da Economia. E para que ela receba esse pagamento, no momento do acordo, ela deve ter informado uma conta bancária para o seu empregador. Caso ela não tenha informado, a Caixa ou o Banco do Brasil já está fazendo contas poupança de forma automática para que o empregado receba esse benefício e também, se tiver o perigo de cair numa conta corrente, que não seja perdido esse valor, que o banco não coma. Então vamos lá, a partir do dia 1º de setembro, estando tudo dentro dos conformes, ela passa a receber na conta que ela informou. Ou que, na verdade, a empresa informou. Seja uma conta pessoal dela, de um banco pessoal. Se ela informou, se ela não informou, o banco já abre uma poupança justamente para o recebimento desse benefício emergencial. Partindo aqui de um entendimento, já vai de uma escola particular, mais estruturada, onde já tem as contas de pagamento. Se a escola propôs esse acordo, provavelmente ela já passa esses dados todos. Com certeza. Para o Ministério da Economia, então eles vão fazer nas contas que às vezes até os próprios empregados já recebem. Já recebem, com certeza. Normalmente. Ok. E quanto que ela vai receber? Então, vai depender do quanto ela teria direito. Do quanto ela teria direito caso fosse receber o seguro-desemprego, que é onde a gente entra no cálculo do valor do bem, do benefício emergencial. Então, ela pode receber um valor entre 1.045 e 1.813. Esse valor ele vai ser calculado com base no valor dos 3 meses anteriores ao acordo. Então, os 3 últimos salários que ela recebeu, vai ser feita uma média, e a partir dessa média ela vai receber 100% do bem. E esse é um detalhe interessante, ela vai receber 100% desse benefício que o governo todo vai arcar. E um detalhe importante também para o pessoal que está em casa, esse benefício não pode ser inferior ao valor do salário mínimo, que hoje é 1.045. Então, menos que isso não pode receber. Sim, muito bom. Walter, espero ter ajudado aí, viu? Mas não é fácil não, viu? Essa demanda aí não é fácil. E aí entra uma outra questão que eu quero levantar, doutor Felipe, do que o Walter falou. Ninguém disse nada para ela, ninguém informou nada. Poxa, o empregador precisa ter o mínimo de consideração com o empregado para passar essas informações de como tudo isso vai funcionar. Imaginando que ela vai suspender ali um contrato, de repente, sei lá, por 90 dias, são 3 meses ausente da empresa, do emprego, e que ela vai precisar ter o mínimo de informação, de atendimento. E se de repente se suspender o contrato de todo mundo, às vezes nem o pessoal da RH tá lá também, né? Ela precisa ter um controle disso, né? O mínimo, né? Seria de bom alvitre que a empresa avisasse. Tanto é que na lei, no artigo 8º, que fala sobre a suspensão, e no artigo 7º, que fala sobre a redução, está previsto que o empregador informe essa proposta de acordo no prazo de até 2 dias. Justamente para que o empregado possa ter essa informação, saber que vai ser fechado esse acordo e saber como que vai funcionar, se o acordo vai ser reduzido, se o acordo vai ficar suspenso e ele vai ter que ficar em casa. Então, seria interessante a empresa informar. Sim, poxa, interessantíssimo, até para não ficar essa nuvem cinzenta aí, toda essa confusão na cabeça do empregado também. Bom, nós vamos precisar fazer mais um intervalinho aqui, doutor Felipe, é nosso último break, mas a gente ainda tem mais um bloco ainda para a gente conversar, tirar nossas dúvidas, falar sobre tudo isso que tem acontecido. Nós vamos entrar na questão do teletrabalho também, como isso funciona, como tem sido essa dinâmica. Nós vamos perguntar aqui para o Felipe se esse prazo aí vai ser suficiente ou se ele vai ser prorrogado. Afinal de contas, a gente não sabe até quando a pandemia vai durar. E quando ela acabar,
volta ao tudo que era antes, ou essa nova legislação continua também a reger esse ordenamento jurídico aí na área trabalhista? Como que isso vai funcionar? Bom, tudo isso a gente vai deixar para o próximo bloco, além, é claro, de fazer a sua pergunta também. Envie aqui para a gente a sua participação, agora de maneira mais especial lá pelo meu perfil no Instagram, o @zeca_pereira. Aproveita o intervalo, 2 minutinhos, e manda aqui para a gente, tá certo? O Consulta ao Doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o Consulta ao Doutor. O intervalo foi rápido, mas eu tenho certeza que deu tempo de você tomar aquele cafezinho no intervalo, não deu? Ah, deu. Então já volta para a sala. Ou não, foi fazer uma pipoca para acompanhar nosso último bloco aqui? Não, se foi fazer uma pipoca, nem avisa para não dar vontade para a gente aqui. Ó, hoje nós estamos falando sobre a suspensão do contrato de trabalho, recebendo aqui no nosso estúdio uma conversa super agradável, super elucidativa sobre um tema que é tão complexo. O Dr. Felipe Lepper, advogado trabalhista, tem nos ajudado a caminhar por essa nova realidade que para a maioria dos trabalhadores é muito nova, para as empresas também. Verdade. E para os advogados, que eles também estão sofrendo para tentar entender tudo o que tem acontecido. Nós já vamos retomar a conversa, inclusive vou fazer a pergunta que você enviou aqui para a gente também, tá bom? Mas deixa eu só reforçar com você o nosso QR Code, ó, tá aqui no canto superior do seu televisor. É uma ferramenta que a gente pensou para te levar de uma maneira bem simples até o nosso canal do YouTube. Então você só aproximou o celular aí com a sua câmera fotográfica habilitada e você já chega lá. Chegando lá, se inscreve no canal e ativa as notificações, é a primeira coisa, tá certo? Que você faz por lá. Lá você acompanha a nossa programação de maneira simultânea, além de poder ver e rever todas as nossas entrevistas, inclusive esse bate-papo aqui com o Dr. Felipe, em breve estará disponível lá para você também, tá certo? E aí você pode compartilhar esse conteúdo, é muito bacana, muito simples, super intuitivo, tá bom? Tudo que você vai fazer por lá. Só não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Aliás, vou dar uma dica importante para você. Tenha em mente a data que o programa foi ao ar, a data que o programa foi exibido, porque os vídeos, eles ficam salvos lá na plataforma pela data. Então, o conteúdo que você quer localizar, você vai lá no buscar, coloca a data e rapidamente você consegue encontrar o programa, tá bom? Que você está procurando, é super bacana, pode utilizar sem moderação lá da nossa página do YouTube também. Então, Felipe, antes de eu pegar algumas perguntas que chegaram aqui pelo Instagram, eu queria falar sobre essa nova dinâmica. Muita gente tem falado desse novo normal, e tudo que a gente conversou aqui foi baseado em cima desse decreto de calamidade pública da pandemia, da instauração dessa realidade. Quando tudo isso passar, quando esse decreto for revogado, como é que vão ficar essas relações jurídicas, toda essa legislação? Volta tudo automaticamente ao normal? Ou essa nova realidade veio para ficar? Ou ela vai ter um tempo até que tudo se restaure? Como é que vai funcionar isso? Olha, Zeca, quanto ao ordenamento jurídico e essas medidas provisórias que estão vigentes no momento, a lei é clara e expressa no sentido de que elas vão durar enquanto durar o estado de calamidade. Legal. Ou seja, após o estado de calamidade, quando voltar tudo ao normal, vai voltar a vigência da CLT. Tá. No caso, inclusive já puxando um gancho, a gente tinha a MP 927 vigente, porém ela perdeu a sua vigência, ela perdeu sua validade por um ajuste político do Senado, que não houve a sua conversão, então ela não pôde continuar com as medidas alternativas que ela tinha trazido. Ou seja, as medidas alternativas que tinham nessa MP 927, como férias, teletrabalho, que a gente até vai falar, sim, eles não poderão ser mais usados daquele jeito que estava previsto na MP. Tá. Até respondendo sua pergunta, vai ser utilizado conforme previsão da CLT. Então, a partir do momento que terminar essa calamidade, termina as MPs. Inclusive, essa questão do próprio teletrabalho, doutor Felipe, vamos dar uma pincelada nisso agora, aproveitar que a gente já entrou no tema. Primeiro, a primeira pergunta é, você acha que essa modalidade veio para ficar de maneira definitiva aqui no Brasil? Zeca, veio para ficar. O teletrabalho, ele realmente mudou o pensamento até dos próprios empregadores, empresários, porque eles viram no teletrabalho uma coisa básica,
eles vão ter menos gastos, não vão ter que ficar pagando aluguel de prédios, de andares, de luz. E até na questão da produtividade do empregado, isso ajudou muito. Legal. E fora que o teletrabalho, ele foi benéfico para várias pessoas, vários empregados. Justamente porque a pessoa pode ter mais tempo com a família, pode fazer algum curso de complementação que ele não poderia se tivesse lá no local físico da empresa. Agora, sim, é claro que quando acabar essa pandemia, vai ter o trabalho físico presencial, isso com certeza. Só que, na minha visão, menos do que teve antes da pandemia. Vai ter, só que com uma proporção menor. Inclusive, empresas de grandes aplicativos, inclusive de delivery, já disseram que vão continuar com essa modalidade de trabalho até o final do ano e também no começo do ano de 2021. Sim. Uma outra questão relacionada a isso, doutor Felipe, vai precisar de uma adaptação da nossa legislação para esse modelo? E eu faço essa pergunta baseado assim que o nosso ordenamento jurídico, a CLT, se eu não estou enganado, é de 1950. 1945. Pronto, 1945. Foi quase. Quase. Poxa, é uma legislação super antiga e que ainda está em vigor. Sim. E que normatiza a maioria dessas relações. Quando a gente fala desse home office aí, do teletrabalho, é uma coisa super moderna. Então, controle de presença, de tempo de trabalho, de ausência, de médico, muda tudo. Muda tudo. Vai precisar de uma adaptação também da legislação para isso? Olha, na verdade, na CLT já existe um artigo que prevê a possibilidade do trabalhador trabalhar em casa por meios telemáticos, desde que também haja um acordo expresso entre o empregado e o empregador. Só que qual o problema disso tudo? Nesse artigo não fala se o empregado ele teria direito a horas extras, justamente por não ter um controle de jornada. Só que já tem entendimento nesse sentido, justamente até por causa do teletrabalho, com a medida que hoje não está vigendo mais, a 927, de que se houver alguma forma, e hoje já tem, porque a tecnologia está muito grande, se houver uma forma de controlar esse trabalho através de um aplicativo onde onde o empregado possa pôr o horário de início, o horário de término. Se houver um controle de jornada, ele pode ter direito a horas extras, adicional noturno, se ele trabalhar após as 22 horas. Sim. Então, já existe uma previsão legal para isso. Vai ser uma nova realidade bem bacana de se ver e toda essa construção jurídica também. Vou pegar algumas perguntinhas que chegaram aqui, doutor Felipe, e eu vou começar com a da Evaneide, que ela aproveita a pergunta do José, que a gente atendeu aqui, que ele falou sobre a questão do coronavírus, que a pessoa se recuperou e foi mandada embora. Ela pergunta se tem estabilidade por conta do coronavírus. A pessoa que foi contaminada, ela tem alguma estabilidade? Então, a gente precisa avaliar dois aspectos. Primeiro, se ela realmente fez o acordo de redução ou de suspensão e durante esse acordo ela pegou esse coronavírus e aí foi demitida. Caso ela tenha feito o acordo, ela tem estabilidade. E no outro caso ela não tenha feito esse acordo, ela pegou o coronavírus e foi afastada da empresa, esses primeiros 15 dias ela ficaria afastada da empresa recebendo e após receberia pelo INSS. Sim. E aí sim teria uma estabilidade de até 12 meses. Se ela entrar no INSS... No INSS. O padrão, se eu não estou enganado, são 14 dias de afastamento até por essa questão do corona. Isso. Mas a gente sabe que tem muitos casos gravíssimos aí de internação, onde a pessoa passa inclusive meses, né, internada. Verdade. E aí entraria nessa outra modalidade e aí sim teria... Sim, teria estabilidade. Tá bom. Mas a estabilidade não é pelo corona, acho que é isso que é interessante deixar claro. Sim, é justamente pelo dinâmica do acordo. Boa, então acho que esse que é um ponto fundamental para a gente deixar claro aqui. Doutor Felipe, vou pegar mais uma perguntinha que chegou aqui pelo Instagram e esse caso é bem interessante também. Olha só, o nosso telespectador fala que ele foi demitido e deu entrada no seguro-desemprego. 30 dias depois ele foi recontratado e pegou a primeira parcela e fez o registro em carteira dias depois. Aí ele pergunta, posso receber o resto das parcelas que a Caixa está liberando do seguro-desemprego? Como é que funciona? Olha,
como ele voltou a trabalhar, pode ser que ele não receba o seguro-desemprego, porque a Caixa tem esse controle, a Caixa e até o próprio o Ministério da Economia tem esse controle de quem está trabalhando ou não. Inclusive, até quem está recebendo aquele auxílio emergencial de R$600, que é diferente do benefício emergencial, quem estiver trabalhando não tem direito a esse auxílio. E o Ministério da Economia também tem esse controle. Tá. Inclusive, até foi passado esses dias na mídia que quem estivesse trabalhando iria deixar de receber esse auxílio emergencial de R$600. No caso dele, que estava recebendo o seguro-desemprego e voltou a trabalhar, provavelmente as próximas parcelas ele não irá receber. Sim, já... Por sorte, pode ser que receba. Tá. Às vezes até por essa dinâmica do registro, né, da data do registro, às vezes já foi liberado e tudo mais. Tem uma outra pergunta que fala disso, mas antes a gente falou aqui da Caixa, aí foi inclusive alertado bem aqui pela produção, como é que fica a questão do fundo de garantia, do FGTS, né? Tanto nessa dinâmica da redução quanto da suspensão, como é que funciona isso? Olha, na redução de jornada, o empregado ele vai continuar recebendo os depósitos do FGTS. Tá. Mesmo porque a redução seria uma modalidade de interrupção do contrato de trabalho, ou seja, ele trabalha um certo período ou deixa de trabalhar, mas continua recebendo o salário e o fundo de garantia. Na suspensão ele não recebe, mas ele pode contribuir facultativamente para que ele venha a receber isso posteriormente. Tá. É interessante porque ele pode contribuir também facultativamente para o INSS nesse Também período pode. de afastamento? Também pode, facultativamente. Tá. A empresa não vai recolher. Tá. Ele, empregado, pode. Pode. Tá, muito bom, porque isso daí também depois tem a ver com a questão da conta para pedido de aposentadoria e tudo mais, tem outras dinâmicas aí também. Então, na suspensão não recebe, na redução continua recebendo, porque seria uma interrupção. Isso mesmo. Muito bom. Olha só esse caso aqui, ó, do Luiz Carlos. Ele fez a redução do contrato de 50% por 3 meses. Mês passado voltou tudo ao normal. Só que o governo pagou a redução. Parece que nesse mês que voltou. E ele pergunta, eu tenho que devolver? O que acontece se eu não devolver? Qual é a punição que será aplicada nessa situação? Como é que funciona isso? Então, na lei 14.020, existe um artigo que fala expressamente sobre isso. Caso haja pagamento a mais ou de forma indevida, no caso o empregador não teria direito, o empregado não teria direito de receber e recebe, isso será cobrado pelo próprio governo para que haja essa devolução, mesmo porque esse dinheiro é da União, né? Sim. Eles que estão disponibilizando para o empregado justamente para ter uma forma de se manter. Então, se ele receber a mais, ele vai ter que devolver. Bom, então tá vendo aí, Luiz Carlos? Então já fica esperto aí para ter que devolver isso. A gente falou aqui dos advogados, mas as contabilidades vão ter muito trabalho também esse ano, e o ano que vem, imposto de renda vai ser uma loucura para acertar tudo isso daí depois também. Com certeza, igual a gente tinha falado, não é um cálculo fácil de ser feito. Você tem que ver qual porcentagem foi reduzida no acordo. Sim, gente, que situação. Não vai ser fácil, realmente. Eu vou terminar aqui com o último caso da Maria, que não tem necessariamente a ver com essa questão de redução, é mais uma questão trabalhista, doutor Felipe, mas para a gente encerrar, até por conta do nosso tempo, ela fala que ela é MEI desde 2015, só que ela trabalha fixa em um local, mas ela não tem nenhum contrato assinado, nem como MEI, realmente. E ela fala que ela está 3 anos trabalhando e são 3 anos sem 13º, sem férias. E ela ainda tem a preocupação de se sair um dia, sair sem direito de nada. Mesmo sendo MEI, é possível fazer um contrato de trabalho? Essa é a pergunta dela. Seria possível, na prática sim, mas a empresa não vai querer. Tá. Justamente para não ter gastos com encargos trabalhistas, gastos na rescisão, etc. Porque a partir do momento que a empresa contrata uma pessoa jurídica, um PJ, um MEI, é como se essa pessoa fosse um empregado autônomo. Então ela não vai ter o vínculo de emprego com aquela empresa e também, por consequência, não terá os direitos de 13º, férias, etc.
30 segundinhos, doutor Felipe, para essa resposta. Essa questão do PJ e desse trabalho autônomo vai crescer bastante também? Olha, na verdade já existe um grande crescimento, inclusive a gente fala na pejotização do trabalho, que é justamente a empresa querer burlar a lei trabalhista, contratando um PJ, tratando ele como empregado, mas não pagando as verbas trabalhistas a que ele faz direito. Então isso já existe. E tem que tomar muito cuidado com essa questão aí também. Ó, infelizmente nós vamos precisar encerrar, doutor Felipe. Eu quero te agradecer muito, muito obrigado pela visita, foi um prazer recebê-lo aqui. Espero que o amigo tenha gostado também, a aula foi maravilhosa. Muito obrigado, viu? Um prazer imenso, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, podendo trazer informação, conhecimento para o pessoal de casa também. E já me disponibilizo para outras Pode ficar certo que vai aparecer muito por aqui, porque não vai dar muita confusão essa questão da suspensão, da redução dos contratos de trabalho. Inclusive, atendendo ao pedido aqui do Sérgio, que elogiou muito a entrevista e pediu os contatos do Dr. Felipe, eu vou passar agora os contatos. Tome nota. Você pode localizá-lo no Facebook, facebook.com/felipelepper.adv. Vai lá no localizar, você coloca lá e você vai encontrá-lo por lá, aparece aí na sua tela. Ou então, na página do Instagram, no perfil do Instagram dele, @felipelepper.adv, você o encontra por lá, tá certo? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, pelas mensagens. Sempre fico muito feliz quando eu recebo a sua participação, tá certo? Um forte abraço e até a próxima!